Essa é a nossa 19ª sessão ordinária da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Iniciando, colegas, pela apreciação da ata da sessão anterior, ou seja, do dia 24 de maio de 2023. Podemos aprová-la? Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada, sem ressalvas. Continuando aqui com o nosso roteiro, vamos aos processos tirados de mesa. São os seguintes: o 49 da nossa ordem. Repetindo, os processos retirados de mesa. 051-6389-75.2011, 8060001/50.000, agravo interno civil de Fortaleza. Gravante Camédia Administradora e Corretora de Seguros, limitada, agravada a Imoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator e desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato. Tirado 103 de mesa, pela ação CID de Fortaleza, 0137038-58.2013 e 8060001. Apelante Wildo Pinheiro de Souza, apelada Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S.A. Relator Francisco Mauro Ferreira Liberato. Tirado 109, apelação CID de Fortaleza, cujo número é SAG é o seguinte: 0135-709-40.2015 e 8060001. Quem figura como apelante é apelado Banco do Nordeste do Brasil S.A. Também o senhor Eduardo Pinheiro Ponte, como apelante e apelado. Relatoria do desembargador Francisco Mauro Filho Liberato. Tirado 127 da nossa ordem, uma apelação civil de Santa Quitéria, ainda de mesa. 0200-205-42-2022-8060160. Companhia Energética do Ceará, a Enel, figura como apelante e apelada. E a senhora Maria de Jesus Ximenes Feijão também, como apelante e apelada. De igual forma de minha relatoria. E tirada de mesa, 56. Tirada ainda de mesa, o 56 da nossa ordem, número é SAG, é o 020-2278-19-2022-806-0117, uma apelação civil de Maracanaú. Apelante Rairon José Menezes da Silva, apelado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema 6, não padronizado. Igualmente minha relatoria, Francisco Mauro Ferreira Liberato. Continuando, colegas, doutora Ana, nossa procuradora de Justiça, doutora Lisiane, nossa defensora pública, agora com os processos tirados de pauta. Até o presente momento são 3 aqui no nosso cronograma. O agravo interno civil de Fortaleza, o primeiro deles. Relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, o número 92 da nossa ordem. SAG é o seguinte: 062-8051-61.22-806. Esse arquivista que vai estar ao nosso dispor. Muito obrigado. E aqui no Ceará nós também estamos à inteira discussão. Então, reafirmando o retirado de pauta, o número 92 da nossa ordem, agravo interno civil de Fortaleza, 062-8051-61-2022-8060000, 50.000, que é agravante Banco do Brasil S.A., agravado Marcos Luiz de Carvalho Pereira. Relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Tirar de pauta o 102, uma apelação civil de Fortaleza, cujo número oficial é o seguinte: 018-37-17.19-2013 e 8060001,
apelante Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, de apelado Cícero Figueiredo de Assis, de minha relatoria. Finalmente tirado de pauta, na apelação civil de Irauçuba, número 163, SAGE o seguinte: 020 00 35 28 2023 806 0098. Apelante Maria Helenita dos Santos Ferreira, apelada Imoré Crédito Financiamento e Investimento S.A. Relator Bador Emanuel Leite Albuquerque. Bador Emanuel Leite Albuquerque, colegas e a todos que fazem parte da sessão e nos assistem, ele está ausente hoje, por motivo justificado, mesmo porque na pauta dele só tinha um, né? Só tinha esse mesmo aqui e um pedido de vista. A ausência justificada. Vamos prosseguir agora com os pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é de relator de Bador Ricardo Vidal Patrocínio, na apelação CID Fortaleza, é o número 28 da nossa ordem. O número SAG é o seguinte: 083-74-1988, 2014-806-0001, que figurou como apelantes e apelados Ícaro Bonfim Soares, e outro, e apelada Indústria de Móveis Finger Limitada, e ainda como apelante apelada Taú Comércio de Móveis Limitada. Quem solicitou a sustentação oral foi a doutora Lúcia Peroni Galdar, OAB São Paulo 240.966. Doutora Lúcia, eu já a vejo aqui no nosso sistema. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Doutora Lúcia, nós não estamos ouvindo a senhora. A senhora está ouvindo bem a gente aqui? Eu estou ouvindo bem. Pronto. Agora Sim? Agora ficou ótimo. Ah, que bom. Eu estou com fone de ouvido aqui, mas não sei se está funcionando direito. Agora melhorou? Melhorou. E também, ótimo. Só um momentinho, doutora, por favor. Também quem solicitou a situação oral, a doutora, a advogada Nathalie Dória Reis Bispo, OAB Ceará, 49.379B, de forma presencial. Não é a senhora, não, né? Advogada? Procura, por favor, doutora Nathalie Dória. Se ela está. Tá, né? Obrigado. Tá. Só um momento, enquanto a doutora Nathalie adentra aqui é o recinto da primeira Câmara. Boa tarde. Boa tarde. Nathalie Dória Reis Bispo. Só um momentinho, por favor. Tá certo? Só um momento. Tá bom? Pode ficar tranquila e à vontade, evidentemente. Doutora Lúcia, eu vejo aqui que Vossa Excelência representa os interesses da apelada Indústria de Móveis Finger Limitada, não é isso? Sim, é isso mesmo, é pela indústria. E a doutora Nathalie, Tal Comércio de Móveis. Sim. Não sei. Eu falei sim, mas não sei. Como, doutor?
Eu falei sim, mas não sei se a Nathalie, doutora Nathalie, é da tal. Acredito que Não, sim. ela está aqui. Eu estou perguntando a ela, doutora Ah, sim, Lúcia. sim, sim, É porque ela sim, está desculpe. presencial e Vossa Excelência virtual, né? Sim, Mas, desculpe. lógico, a senhora não tem condição de saber, porque ainda a doutora ainda. Ah, pronto. Porque agora a gente já vê no sistema aqui a doutora Nathalie. E a pergunta, lógico, foi dirigida a ela, a doutora Nathalie Doria. Doutora Nathalie, aqui é apelante e apelado, né, desembargador Zé Ricardo? A tal. Isso. Isso, Então, perfeito. temos que prosseguir, né? Doutora Lúcia, eu indago a Vossa Excelência, doutora Lúcia, que está participando da nossa sessão de forma virtual e legal, porque tem escritório na maior cidade do país, São Paulo. Eu estou em São Paulo, isso mesmo. E aqui está E, frio e chovendo demais, pois o não. dia todo. E a doutora Nathalie, que aqui está de forma presencial. Uma boa tarde às senhoras mais uma vez. E eu indago as duas. Se Vossas Excelências dispensam a leitura do relatório. Dispensa, doutora Lúcia? A doutora Nathalie já dispensou. Dispenso, sim. Dispensada a leitura do relatório, eu vou passar a palavra aqui à doutora Lúcia. Que ela é apelante e apelada, né? Não é bilhão de papel. Só apelada. Desculpe. Então, é verdade. Com a tal, Badononato, tanto é apelante como apelada, vai se iniciar por ela. Certo. Então, eu passo a palavra à doutora Nathalie Doria Reis Bispo. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para realizar a sustentação que foi, obviamente, solicitada. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos novamente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador, relatores. Primeiramente, agradeço a paciência, né, ao meu pequeno atraso na entrada. É a primeira vez que eu estou sustentando aqui no estado do Ceará. Sem problema. Meu nome é Nathalie Doria Reis Bispo, eu sou advogada, represento a Tal Comércios Móveis Limitadas, minha OAB é a 49379B, e trata-se de apelação que visa, obviamente, a reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pedidos autorais. O processo versa, né, o processo originário versa sobre a ação de reparação dos danos morais sofridos com pedido de tutela antecipada por suposto defeito no produto, objeto do nosso processo, que é uma cama de beliche, né? A gente começa com o argumento que veio bem tratado na nossa apelação sobre a questão do mau uso do objeto, né? Nós entregamos a cama beliche, que é fabricada pela Finger, né? E nós somos meros comerciantes e intermediamos essa relação. Os móveis são planejados, são feitos a gosto do cliente, e eles foram previamente aprovados, fabricados e entregues na forma correta. Acontece que o colchão adquirido não tem responsabilidade, nós não fabricamos colchões, eles foram adquiridos pelo autor, pelo apelado aqui nesse caso, e a gente acredita que realmente foi o suposto acidente, o qual se relata o processo, aconteceu pelo mau uso de um colchão que foi comprado separadamente, né? Esse colchão ele tem uma espessura superior ao que deveria ser a espessura de um colchão de uma cama de beliche, e visivelmente ele torna o espaçamento entre a grade de segurança menor do que deveria ser. É importante frisar que em 2013, na época do acidente, não existia norma regulamentadora que apontasse quais seriam os requisitos básicos para a segurança de uma cama beliche, né? Em uma linha do tempo fácil da gente verificar, a gente vê que o acidente foi em 2013, em 2014 ocorreu a ação, e somente em 2015 que veio a ser confirmada uma norma que pudesse regulamentar os institutos básicos de segurança de uma cama beliche. Tanto que a perícia
se baseou nessa norma que foi posterior ao acidente, né? Novamente, o colchão foi comprado de acordo com o critério do cliente e nós não temos gerência nesse tipo de venda, desse tipo de produto de colchão. Inclusive, importante frisar também do depoimento pessoal, né, da própria apelada, da mãe do autor, da mãe do menor, que assume ter visto que a diferença entre a altura do colchão e a grade era pequena, e não ter feito nenhum tipo de reclamação à época. O garoto dormiu por 2 meses na cama e o acidente só foi acontecer a posteriori. Então, o garoto mesmo assume em depoimento pessoal que ele não se lembra do acidente, não se lembra como aconteceu. Aí a gente coloca em xeque até que ponto vai a verossimilhança das alegações do consumidor, tendo em vista que o próprio autor desconhece. A mãe afirma que estava em quarto diverso, no quarto dela, amamentando o bebê, ouviu o barulho quando se dirigiu ao quarto, a criança estava no chão, né? A criança não lembra como foi o acidente, tinha apenas 8 anos, e a mãe fala que ela rolou por cima da barra de proteção, sem ao menos ter nenhum tipo de prova de babá eletrônica, registro, apenas suposições de que ela tenha rolado por cima da cama, sendo que a altura da grade é compatível com a norma posterior de 2015, mesmo o acidente tendo acontecido em 2013. Então, assim, a altura da grade de proteção estava dentro dos parâmetros legais que a norma posterior veio a afirmar. E, assim, a gente não tem a certeza de que a criança, de fato, pode ter descido as escadas sonolenta e ter caído. A gente não tem nenhum nexo de causalidade entre o defeito do produto e a queda, o acidente da criança. E eu quero frisar a questão de datar o comércio ser apenas uma mera intermediária da relação. Toda a fabricação do móvel é feita pela Fingers, a gente é apenas o comerciante, e se de fato vossas excelências entenderem ser justos pedidos para a manutenção da sentença, que a tal apenas responda de forma subsidiária e não solidária, tendo em vista que a responsabilidade por qualquer suposto defeito do produto deve ser atrelado ao fabricante, de acordo com o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, né? O comerciante apenas deve ser responsabilizado quando não identificado o fabricante. Nesse caso, a gente tem plena ciência do fabricante ser a Fingers, dessa forma requer improcedência dos pedidos, né, ou a responsabilidade subsidiária, se for o caso, se vossas excelências entenderem como justos os pedidos autorais. Finalizei. Obrigada. Muito bem, doutora Nath. Nós aqui também não, nós que agradecemos a citação de Vossa Excelência. Então, passo a palavra agora à doutora Lúcia Peroni Galdar, que dispõe do mesmo tempo, ou seja... Obrigada pela oportunidade. Agora está dando para ouvir direito? Estamos ouvindo. Sim. Quero ressaltar que, além do que a doutora Nathalie já colocou para Vossas Excelências, ressaltar que o móvel foi produzido de acordo com a solicitação da mãe e exatamente nas medidas e layout solicitado e aprovado pelos requerentes, e cujo projeto e as medidas foram solicitados pela primeira ré, né? Eles assinam o projeto e a indústria produz. As peças foram produzidas de forma segura, inclusive mais segura do que aqueles modelos que os autores apresentaram nos autos. E pelas fotos do local juntadas pelos próprios autores, dá para observar, é nítido que o colchão ele foi escolhido de forma inadequada. Ele não é fornecido pelas rés. Pelas fotos da folha 4 dos autos, dá para verificar que esse colchão ele tem a altura que ultrapassa, inclusive, a peseira e a cabeceira da cama.
Então, não é adequado e não foi fornecido pela indústria nem por nenhuma das redes. Eles adquiriram no mercado aí da região. Né? Aí a gente vai pelo laudo do perito, né? E foi... entendemos que ele foi inconclusivo e parcial, porque ele se reporta a uma legislação posterior à fabricação e entrega do móvel, né? Veja que os documentos apresentados, a exemplo da folha 32, o certificado de garantia foi emitido em 28/8/2013, após a conclusão da montagem dos móveis. E a propositura da ação se deu em 2014, fevereiro de 2014. No entanto, a legislação, a NBR apresentada, é de 10 de dezembro de 2015. Ela só foi confirmada em 10 de dezembro de 2015. Portanto, anos após, praticamente aí quase 1 ano e meio, quase 2 anos após a entrega dos móveis. Também temos que pontuar que não foi realizada nenhuma perícia na criança. A mãe alegou ter levado o filho ao pediatra após o ocorrido e não levou imediatamente ao pronto-socorro. Além disso, o depoimento da mãe é inconsistente, divergente daquilo que ela mesma alegou nos autos. Ela disse que ocorreu o acidente em razão do filho ter caído da cama e nessa queda ele machucou o joelho e a testa, né? Aí, no depoimento dela, como se pode verificar, ela não falou em nenhuma lesão no joelho da criança e falou que o menino machucou a testa. E aí, eu mesma estava nessa audiência e questionei por que a foto anexada à folha 5 dos autos, ela mostra o olho roxo do menino. E aí ela disse, não, é que machucou a testa, mas desceu para o olho. O padrasto do menino estava em audiência o tempo inteiro, sob olhar vigilante e assim, vamos dizer, de uma forma intimidatória, tentando interferir no depoimento da mãe e do filho. O menino Ícaro, por sua vez, já com 11 anos, à época dos fatos, ele tinha 8 anos de idade, ele alegou que não se lembrava de nada, sempre olhando e com medo do padrasto. Isso, não sei se a doutora Nathalie observou, mas eu observei nitidamente. Eu sou mãe e eu tenho uma noção exata do que estava acontecendo ali. No entanto, como a Figueira entrou nos autos de forma tardia, porque no começo ela não foi citada, eu não tive acesso ao que de fato ocorreu e também não dava mais para pedir perícia 3 anos após ao ocorrido. A própria mãe, em depoimento, disse que o pai da criança acusou ela de maus tratos e o padrasto também. Infelizmente, muitas mães fecham os olhos para agressores. E eu quero colocar isso aqui de uma forma muito tranquila, como mãe, como advogada. A lesão apresentada no olho da criança nunca foi compatível com uma lesão de quem cai da beliche. Ninguém cai da beliche sem machucar o braço, sem machucar a clavícula, sem machucar a perna e vai direto, mas não na parte externa do olho, na parte interna. Vejam, excelências, a foto da criança de folhas 4 do processo. É nítido, tá? É nítido. Eu não tenho hoje condições de acusar e de dizer que foi maus tratos, nem algo parecido. Mas o próprio pai acusou. Ela é separada do pai e o padrasto tomou conta de forma intimidatória durante toda a audiência e durante todos os depoimentos. Inclusive, ele foi chamado a atenção pelo juiz. Então, diante dessas colocações, diante do fato de que não há provas consistentes de que o móvel foi o causador do acidente, e diante da prova consistente de que, primeiro, o colchão foi adquirido de forma totalmente inadequada para o móvel, veja que o pé e a cabeceira da cama estão mais baixos do que o colchão. Eles colocaram, vamos dizer, você coloca numa cama um colchão de 37 centímetros e cobre com um lençol de 20 de elástico, vai sobrar uma beirada. Então, é isso que está acontecendo. Esse colchão é inadequado e tem também o fato de que a lesão apresentada, não existe isso de, eu machuquei a minha testa, mas quem eu desceu para o olho ficou roxo depois.
E não se leva uma criança no pediatra dias depois, se leva a criança no pronto-socorro, machucou, corre no pronto-socorro. Então, diante das colocações, eu venho aqui requerer que seja afastada a condenação de FIS nos termos fundamentados. Agradeço pela oportunidade de colocar aqui, coloco como mãe e como advogada, que infelizmente muitas mães não percebem esse tipo de situação e entendo que esse processo foi distribuído como uma forma de colocar para o pai da criança de que nada acontece ali. Era essa a minha colocação. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado também, doutora Lúcia. Eu passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Patrocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui a doutora Nathalie Dória pela sustentação oral presencial e, da mesma forma, a doutora Lúcia Peroni, que faz sustentação oral do Estado de São Paulo perante esta valenda Câmara. Senhor presidente, nós estamos diante de um caso referente a um fornecimento de um produto que, no caso, era um móvel planejado, um beliche para o quarto de uma criança de 8 anos de idade, e que a parte autora sustenta que esse móvel, que essa beliche, era inadequado e não obedecia às normas técnicas de segurança, e que, em decorrência disso, a criança sofreu uma queda da altura desse beliche, e que dessa queda lhe advieram lesão no joelho e também um forte hematoma no rosto. De antemão, eu refuto a alegação da nobre causídica, no sentido de que a responsabilidade seria subsidiária, porque, no caso, há aqui a atração do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir as substituições das partes viciadas. E, no caso aqui, há um pedido de obrigação de fazer que diz respeito à substituição ou o custeio para a substituição desse produto que foi reputado defeituoso, além da indenização por dano moral decorrente desse acidente de consumo. Pois bem, em que pese a nobre causídica, que fala em nome da apelada Finger, Indústria de Móveis Finger, limitada a doutora Lúcia Peroni, levantar em sua sustentação oral algumas suspeitas sobre as circunstâncias em que esse evento ocorreu, na realidade, a apelada ela não trouxe aos autos qualquer elemento de convicção suficiente que pudesse enfraquecer ou impedir, modificar ou extinguir aquele direito que foi alegado pela parte autora na petição inicial, ou seja, não trouxe aos autos prova concreta alguma dessa sua alegação. De maneira que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para reconhecer a procedência do pedido inicial, repito, de obrigação de fazer, consistente na substituição do produto, como também na indenização por dano moral decorrente de acidente de consumo. E eu falo dessa forma com base em uma prova muito importante que foi trazida para os autos, que é uma prova pericial. E essa prova pericial, a apelante tal como a apelada Finger, não foram, durante o curso do processo, não demonstraram o desacerto dessa prova pericial. Enquanto isso, nobres colegas, a parte autora ela trouxe aos autos
contrato de compra e venda de imóveis e prestação de serviços, certificado de garantia do produto, a planta do projeto da suíte dos filhos, declaração médica indicando o hematoma ocular, fotografias da criança após o acidente. E, de outro lado, a nobre causídica doutora Nathalie, ela questiona também as circunstâncias em que esse fato ocorreu. Esse fato ocorreu de madrugada, a criança dormia em seu beliche, e em situações como essa, era natural que a criança não pudesse reproduzir como esse fato aconteceu, exatamente porque ela se encontrava dormindo, né? E a partir desse sono foi que aconteceu a queda do beliche. E, por outro lado, os pais também se encontravam noutros aposentos, de maneira que, só com base nessas afirmações da nobre causídica, eu não vejo como infirmar o direito da parte autora. Pois bem, como eu havia já mencionado, foi produzido um laudo pericial que responde, sobremodo, é bastante esclarecedor com relação ao defeito do produto. Pois bem, eu vou me deter, a partir de agora em diante, sobre o laudo de avaliação que foi acostado às folhas 270 a 288 dos autos. E o laudo concluiu o seguinte: ao visualizar o móvel, este perito concluiu que o mesmo não cumpre com alguns requisitos de segurança que a norma brasileira 15996-1 de 2011 especifica. E diz o perito: o acidente com o autor não teria ocorrido se estes requisitos tivessem sido atendidos. Prossegue o perito: o defeito na fabricação do móvel foi o motivo do acidente com a criança? Isso é o quesito que foi formulado. E a resposta do perito é a seguinte: sim. No caso, o defeito é do projeto, o qual descumpre com os itens de segurança acima citados. Quanto aos argumentos de que o laudo pericial é incoerente, pois não se poderia exigir que o beliche pudesse obedecer os padrões da norma técnica, já que a norma técnica seria posterior ao acidente e à própria construção do móvel, isso também não encontra ressonância na prova dos autos. O próprio perito esclarece essa particularidade da seguinte forma, aspas: para responder a alguns quesitos, foi necessário realizar medições de partes da estrutura do beliche. Para facilitar a compreensão, as medidas se encontram no desenho 1 em anexo. Juntamente, foi utilizada a norma que eu acabei de mencionar, a norma técnica, que está em vigor desde a data de sua publicação, em 31 de outubro de 2011, quando passou por uma revisão, e após essa revisão, não foi feita nenhuma alteração dessa norma e ela foi conformada em dezembro de 2015, mais precisamente em 10 de dezembro de 2015, fecha aspas. Ou seja, a norma já existia previamente desde 2011 e essa norma não foi obedecida pelas acionadas. E o laudo pericial prossegue. E na resposta ao quesito número 7, refutou o argumento de que a insegurança no produto estaria na dimensão do colchão utilizado, o qual foi adquirido pelo próprio consumidor, e que, segundo a apelante, não seria indicado para o beliche em questão. O laudo pericial, no quesito 7, refuta esta argumentação, tanto da apelante como da apelada, e diz textualmente o seguinte, aspas: é possível, a pergunta no quesito 7, é possível precisar se a suposta queda teria sido causada por defeito vício no projeto ou se teria sido causada em decorrência da altura do colchão ou por mau uso? E a resposta do perito é a seguinte: sim, a queda foi causada por conta de vícios de projeto, visto que o mesmo não segue requisitos de segurança exigidos pela norma técnica brasileira número 15996-1/2011. E mais,
a espessura máxima do colchão deve ser permanentemente marcada, marcação a qual não existe na hipótese. Para concluir, senhor presidente, o perito concluiu textualmente dizendo que, aspas, a grade utilizada no beliche não é suficiente, pois, segundo a norma técnica aplicável, mencionada no item vistoria, qualquer cama cuja altura da superfície superior da sua base for 800 milímetros, ou seja, 80 centímetros, ou mais acima do chão, deve estar equipada com barreiras de segurança em toda a extensão da cama, fecha aspas. E, no caso, havia uma pequena barreira de contenção em um diminuto espaço do beliche. De maneira que, com essas considerações, senhor presidente, eu mantenho a sentença recorrida, negando o provimento ao apelo da tal e, de igual modo, nego o provimento ao apelo da parte autora, que visava unicamente a majoração do percentual da verba honorária fixada pelo juiz de primeiro grau. Com essas considerações, senhor presidente, eu voto pelo desprovimento do recurso de tal comércio de imóveis limitada e também pelo desprovimento do apelo dos autores. E, com esse resultado, majoro a sucumbência recursal ao patamar de 12% sobre o valor da condenação. É o voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Zé Ricardo. Como vota o desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentes pares. Cumprimentar a doutora Natália e a doutora Lúcia. Senhor presidente, foi bem explicado, né, as 12 laudas, apesar do acordo em 12 laudas, mas ele resumiu bem, né? Foi dissecado, né? Acompanhei a leitura detidamente, acompanhei o voto provisório também, de forma que nenhum reparo a ser feito. Acompanho Sua Excelência integralmente. Pois não, desembargador Carlos Augusto. Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, como vota Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente, boa tarde a todos. Eu acompanho o nobre relator. Pois não, obrigado. Também parabenizo o voto do eminente relator, desembargador Patrocínio, e a exposição precisa e exaustiva. Eu anuncio o resultado do julgamento. Cumprimentando mais uma vez a doutora Nathalie e a doutora Lúcia por suas sugestões orais. O apelo de Ícaro Bonfim Soares foi conhecido e não provido. E o apelo de tal comércio de imóveis limitado também conhecido e não provido, tudo nos termos do voto do eminente relator, desembargador Patrocínio. E a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Boa tarde, doutoras. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Então, continuando aqui na nosso roteiro, chama julgamento agora a apelação civil de Fortaleza, número 11 do nosso roteiro, 11. Continua na relatoria do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. O número é SAG 011-827941-2016-806-0001. Figura como apelante e apelado Denison da Silva Rodrigues. E apelante apelado Codisman Veículos do Nordeste Limitada. Relatoria já citada. Quem solicitou a sustentação oral foi a advogada Karine Ronce de Alcântara, de forma presencial. Karine Ronce de Alcântara, OAB Ceará, 41.711. Também não é Vossa Excelência, né? Tem alguém? Karine, doutora Karine Ronce. Vamos ver isso aqui. Doutora Karine Ronce de Alcântara, OAB Ceará 41.711, Vossa Excelência está sendo chamada
para realizar a sustentação oral que solicitou a tempo e modo. Então, a doutora Karine não se encontra aqui no recinto da primeira Câmara e nem nos corredores laterais. Daí porque o vereador Zé Carlos vai anunciar o resultado do julgamento. Opa. Um momento. Estou confirmando aqui a votação. A nossa secretária, o recurso foi conhecido e parcialmente provido. Esteve no voto do emitente relator de do patrocínio. E a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Pois não. Certo. A apelação da parte autora é parcialmente provida, é da parte ré, desprovida. Isso. Perfeito, vereador Zé Ricardo. Vou anunciar mais uma vez que há recurso de ambos os litigantes. Então, apelo de Denilson da Silva Rodrigues, conhecido e parcialmente provido. Apelo da Codisman, conhecido e não provido. O resultado oficial é esse. A decisão é unânime. E o julgamento está encerrado. Continuando agora com a apelação civil de Fortaleza, 39ª Vara Civil, é a origem. É o número 19 da nossa pauta. 018-5882-97.2017-806-0001. Apelante Musa Construtora Limitada. Apelada Residencial Vila Verona. De relatoria de Bardoso R. Ricardo Vidal Patrocínio. Advogado Tossaí Gadelha Guerra Júnior. OAB Ceará 17.631. Foi quem requeriu a sustentação oral de forma presencial, porque tem escritório aqui em Fortaleza. Tossaíde. Vamos aguardar um pouquinho, só enquanto verificamos se o doutor Saí se encontra aqui no corredor anexo. É. E vamos. Isso aqui pelo apelado. É. Não, né? Então, o doutor Saí não está presente, então vou anunciar o resultado do julgamento, porque a decisão o favorece ao cliente, é evidente, né? Então, apelo de Musa Construtora Limitada foi conhecido e não provido. Tudo nos termos do voto eminente relator de Bardoso Ricardo Vidal Patrocínio. E a decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Então, chamo o julgamento agora, porque tem preferência o advogado que se encontra aqui presente. É a apelação civil de Juazeiro do Norte, é o número 6 da nossa ordem, é SAGE 00350-73.2010-806-0112. Apelantes Rosmiri Marques Pereira e Nildo Bezerra da Silva. Apelada Maria Alice Bezerra. Apelada Policlínica de Juazeiro Limitada. Apelado Pedro Herberson Silva Pinheiro. Relatoria Bagadão Patrocínio. Quem solicitou a sustentação oral foi a doutora Inara Camila Duarte Freire Alves. Não é o nome de Vossa Excelência, doutor?
João Sérgio Gondim Feitosa Filho, excelência. Pelo apelado Dr. Pedro Emerson Silva Pinheiro. João Sérgio? Isso. Ah, porque tá aqui, né? Não estava aqui no roteiro, né? Certo. Doutor João Sérgio, boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde, excelência. Doutor João Sérgio, eu observo aqui pelo relator, está aqui para confirmar, do patrocínio. Vossa Excelência já disse, afirmou que defende o interesse do apelado Pedro Emerson Silva Pinheiro. Isso, excelência. E o resultado da votação provisória, que encontra-se unânime, sem qualquer discrepância de voto, é no sentido de conhecer e desprover a apelação. Portanto, o resultado do julgamento é óbvio, favorece o cliente de Vossa Excelência, que é o Pedro Emerson. E aí eu indago se Vossa Excelência insiste, desculpe, na própria sustentação oral. Não, excelência, defesa dispensa, então. Não dispensada a sustentação oral, anuncia o resultado do julgamento. O apelo foi conhecido, no entanto, não provido, decisão sem discrepância de votos, tudo no termo do encaminhamento do julgamento por parte do eminente relator, do patrocínio. O julgamento está encerrado. Eu agradeço ao doutor João Sérgio pela presença aqui. Obrigado, excelência. Nossa... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, chama a julgamento agora o agravo instrumento de Fortaleza, agora o relatoria do Raimundo Nonato Silva Santos. É o 96, número 96 da nossa pauta. Agravo instrumento, como eu de Fortaleza, 96 da nossa pauta, cujo número é SAG é o seguinte, 062 09 23 53 2023 8060000. Agravante, AP Vida Assistência Médica Limitada. Gravada Maria das Graças Silveira. Quem solicitou a sustentação oral foi o doutor Ricardo Carvalho Costa, o AB Ceará 31.909. Solicitou de forma virtual, porque está na cidade de Pentecoste. Doutor Ricardo? Doutor Ricardo Carvalho Costa, encontra-se aqui do nosso sistema, doutora Lia. Boa tarde, excelência. É 96. Falou bem. Doutor Ricardo? Excelência, boa tarde. Boa tarde, doutor Ricardo. Tudo bem? Tudo ótimo. Perdão aí estar fazendo dessa forma por vídeo, excelência, é porque realmente a gente, como advogado itinerante, tem dessas naturezas. E aí eu estou aqui fazendo o meu mistério na defesa da dona Graça, certo? Quando eu puder começar, excelências, eu agradeço. Estou à disposição. Pois não, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, pela votação do nosso sistema provisório, o resultado do julgamento, que se encontra unânime, ele favorece a cliente de Vossa Excelência, doutora Maria das Graças Silveira. O desembargador Raimundo Nonato encaminha o voto no sentido de conhecer e não prover o agravo de instrumento, porque foi acompanhado pelos seus pares, como eu já disse, unânime. Então, indaga Vossa Excelência e desiste da própria sustentação oral. Com certeza, excelência. Com certeza. Diante da situação, a gente pede a dispensa da sustentação. Então, agradeço Vossa Excelência e anuncio o resultado do julgamento. O agravo de instrumento foi conhecido e não provido. Decisão sem discrepância de voto nos termos do julgamento encaminhado pelo eminente relator de Barra do Raimundo Nonato Silva Santos. O julgamento está encerrado. Boa tarde, doutor Ricardo. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. O próximo é de minha relatoria, mas eu vou pedir aqui a Vossa Excelência e a todos que nos acompanham um intervalozinho só de 1 minuto.
Reiniciando a nossa sessão. Eu chamo a julgamento agora o número 101 da nossa ordem. É um agravo instrumento de Fortaleza. De número 062-1927-04.18.2018, que é agravante. Kirton Bank S.A., Banco Múltiplo, e agravadas, a Cearense Comercial Limitada, em recuperação judicial e outras. Os advogados que requeriram a sustentação oral foram os doutores Marcos Gomes da Costa, OAB São Paulo, 173.369, de forma virtual. Eu já enxergo aqui o doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde, excelência. E também o eminente advogado, doutor Roberto Gomes, notaria, OAB São Paulo, 273.385, também de forma virtual. Doutor Roberto, se encontra? Doutor Roberto Gomes? Não, desembargador, não. Só um momento, enquanto eu vou localizar aqui o feito. Chamar mais uma vez, doutor Roberto Gomes, OAB São Paulo, 273.385. Não se encontra no sistema, né? Doutor Roberto não se encontra no nosso sistema. Doutor Marcos, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, excelência, mais uma vez. Muito obrigado, excelência, vou bem. Doutor Marcos, como o doutor Roberto não se encontra aqui para realizar a sustentação oral, o encaminhamento do meu voto é no sentido de conhecer do agravo instrumento e provê-lo. A decisão se encontra unânime. Eu vou ler o dispositivo para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ficar satisfeito, eu vou fazer a indagação de que se dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, tá bom? Agradeço, excelência. Vamos lá. O voto é um pouco longo, mas vamos aqui. Parte final, doutor Marcos. Assim, merece reforma a decisão agravada ao determinar o enquadramento como concursal do crédito em discussão neste agravo, no que diz com o limite da garantia do fiduciária validamente contratada, que não se sujeita ao regime da recuperação judicial nos termos do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. Continuo. Finalmente, em decorrência da extraconcursalidade dos créditos originados das CCBs números 0702, 09, 421 e 0702, 10, 440, 97, garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, válida e regular, tem-se que as liquidações já realizadas pela instituição financeira foram legalmente concretizadas, assegurando-lhe a normatização de regência, a satisfação do crédito na forma contratual, observado, por óbvio, o necessário e correspondente abatimento dos valores amortizados relativamente ao crédito concursal excedente da garantia. Na conformidade dos fundamentos supra, conheço o recurso interposto para rejeitar as preliminares de incompetência e de nulidade do deciso, provendo a resignação quanto ao mérito para reconhecer a validade da garantia fiduciária firmada entre as partes
e assegurar a não sujeição aos efeitos da recuperação inicial dos créditos de titularidade do Banco Kirton até o limite do percentual garantido. Esse é o encaminhamento do meu voto. Doutor Marcos, e eu indago aquilo que já o fiz. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e a própria citação oral? Eu agradeço, Excelência, a leitura dessa parte e, por óbvio, eu dispenso, sim, até para melhorar os trabalhos, a rapidez, a celeridade, a leitura da ementa e a de sustentação oral, né? Pois não. Só pela ordem, tem outros 2 recursos que também Temos. estavam vinculados, eles não tinham sustentação oral, eu não sei se serão julgados em seguida ou Não, isso aguarda todos ser têm chamados. sustentação oral, requeridas, inclusive. Acho que 1 mais 1 por Vossa Excelência, tem um que Vossa Excelência não solicitou, creio eu, não é? Eu quero agravo interno, em tese não teria o Pois não. cabimento, né? Mas vamos por parte, doutor. A gente vai chamando aqui na ordem. Tá bom? ótimo. Agradeço, Excelências. Boa tarde. Então, esse que eu acabei de citar, o agravo instrumento, inclusive com a leitura do dispositivo, o eminente doutor Marcos Gomes da Costa dispensa a leitura do relatório e a própria sustentação oral, anuncia o resultado do julgamento. O recurso de agravo instrumento foi conhecido e provido. Sistema do voto do relator, a decisão é unânime e o julgamento está encerrado. Vamos agora ao seguinte, doutor Marcos. Esse aqui, Vossa Excelência não solicitou a citação oral, só o doutor Roberto. Mas eu vou chamar aqui a julgamento agravo interno civil de Fortaleza. É o número 105 na nossa ordem. O número é SAI 062-3086-45.2019-8060000/50.000. Agravantes, WMA, participações SA em recuperação judicial e outras. Agravado. Banco Kirton SA, banco múltiplo. De minha relatoria, Francisco Mauro Ferreira liberado. Como eu já salientei, somente o doutor Roberto Gomes, notário, OAB São Paulo 273.385, requereu a suscitação oral para defender os interesses da WMA Participação SA, em recuperação inicial e outras. Doutor Roberto continua fora. Então, eu vou anunciar, doutor Roberto não se encontra na nossa sala virtual, reside em São Paulo, inclusive já participou de suscitações orais aqui conosco. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. O agravo interno foi conhecido e não provido. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Finalmente, doutor Marcos, é o 104 da nossa pauta, é um agravo instrumento, número 062-30-58-77.2019-8060000, envolvendo as mesmas partes. Desta feita como agravante, Banco Kirton SA, banco múltiplo. Agravadas, WMA Participações SA em recuperação judicial e outras. Aqui o doutor Marcos Gomes da Costa, OAB Ceará 173.369, solicitou a suscitação oral, bem como o doutor Roberto Gomes, notari, OAB São Paulo 273.385, ambos de forma virtual, porque tem escritório na cidade de São Paulo. O Roberto continua fora do nosso sistema virtual. Só um momento, doutor Marcos. Eu vou localizar aqui o feito. Doutor Marcos, eu vou ler aqui, evidentemente não precisa eu dizer isso, mas Vossa Excelência fica inteiramente à vontade. É o direito que Vossa Excelência tem de sustentar em nome
do cliente, Banco Kirton, SA, Banco Múltiplo. Eu vou ler aqui a parte dispositiva do meu voto, que provê parcialmente o recurso, e em seguida, Vossa Excelência fala se deseja, mesmo assim, realizar a sustentação oral. Parte dispositiva. Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, determinando a reclassificação do crédito oriundo dos contratos de abertura de crédito fixo com repasse da Finame BNDES PSI de número 11 9805 20 105, folhas 442 456, número 04 50 44 9852, folhas aqui discriminadas, e ainda o de número 04 54 04 26 585, e as folhas também aqui citadas, para que constem na classe 2 credores com garantia real, afastando a condenação do Banco Kirton S.A. em honorários advocatícios quanto ao incidente de impugnação de crédito número 0012 220 58 2018 806 0001. Continuo. Considerando o desfecho do julgamento conjunto deste agravo de instrumento e do agravo interno número 062 30 86 45 2019 806 0000 /50.000, ambos interpostos em face da mesma decisão proferida pelo juízo recuperacional, nos autos do incidente de impugnação de crédito número 0012 220 58 2018 806 0001, folhas tais, na origem, verificada a integral procedência da reclassificação pretendida pela instituição financeira ora agravante, no incidente em destaque, impõe-se a condenação das agravadas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais serão tratados somente no agravo interno número 062 3086 45 2020 806 0000 /50.000, a fim de que não haja duplicidade de condenações. Esse é o dispositivo, doutor Marcos. Aqui, Excelência. Deixa eu só localizar aqui os honorários, não é isso? Isso. E eu vou explicitar a Vossa Excelência nesse exato momento. R$20.000, é isso mesmo, Eduardo Carlos. Mas eu vou ler aqui só que o... Vou ler aqui, doutor Marcos, para ficar concatenado e compreensível o que eu estou aqui decidindo com relação a essa parte da verba ordinária. Isso lá no agravo interno que eu acabei de fazer referência, que Vossa Excelência bem sabe, que cuida disso com muito cuidado há muito tempo. Digo eu, considerando o desfecho do julgamento conjunto deste agravo interno e dos agravos de instrumentos, números tais, todos interpostos em face da mesma decisão proferida pelo juiz recuperacional, nos autos do incidente de impugnação de crédito número tal, já falei, verificada a integral procedência da reclassificação pretendida pela instituição financeira agravada no incidente, em destaque, impõe-se a condenação das agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Altera-se, todavia, a base de cálculo eleita pelo juiz processante, uma vez que a controvérsia suscitada no referido incidente de impugnação de crédito limitou-se unicamente à discussão sobre a reclassificação dos créditos decorrentes dos contratos celebrados pelos litigantes, pelo que se torna inviável a mensuração objetiva do proveito econômico levada a efeito pelo juízo recuperacional. Afastado, ademais,
o valor atualizado da causa como parâmetro para a fixação dos honorários, dada a projeção exorbitante da condenação que daí decorreria. Vossa Excelência, doutor Marcos, já sabe qual é o entendimento aqui da nossa Câmara de Direito Privado com relação à verba honorária nesses casos aqui, em que o valor da causa, colegas, é altíssimo. 141 milhões, né? Exatamente. Então, não havia sentido, porque o não entendimento unânime, coerente, estável da nossa Câmara, que não é razoável, proporcional, né? Não se tem qualquer parâmetro para fixar, né, dessa magnitude de uns honorários de 141 milhões em 10%. Não é? Para o trabalho, com todo respeito, aqui não se trata de aviltar o trabalho dos eminentes advogados, mas com todo respeito, uma quantia dessa ela é estratosférica. Eu usar uma palavra hoje da moda odierna, é surreal uma condenação deste porte. Então, continuo. A ser assim, em valoração dos elementos e nuances do caso, a verba advocatícia deve ser revista e reavaliada por oração do critério da equidade, tal como previsto no artigo 85, parágrafo 8º do CPC. Impondo-se a reforma do deciso agravado no tocante ao arbitramento, com base no proveito econômico, com afastamento da sucumbência recíproca, atribuindo-se unicamente às recuperandas, WMA, e outras como parte vencida no incidente de impugnação de crédito, o ônus financeiro decorrente da obrigação lesiva ao pagamento de honorários, estes fixados em R$20 mil, assim considerando como valor adequado a justa contraprestação em ordem a remunerar de forma proporcional, equânime, eficiente e compatível com o trabalho exercido pelos advogados da parte agravada. Sobre esse valor, incidirá a correção monetária pelo IGPM, a partir dessa fixação, juros simples de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. É isso, doutor Marcos. Eu acho que ficou bem claro. Isso, eu só peço um esclarecimento, até para não fazer uma sustentação oral também aqui, Excelência. Esse agravo também tinha ligação com o último agravo que foi dado provimento com relação à execução das garantias. Eu só não entendi se ficou aqui, se isso foi decidido também, a questão de redução, né, do valor do crédito que foi colocado como o do Banco Kirton, em razão da execução da garantia da cessão fiduciária. Esse também era um dos pedidos, né? Vossa Excelência aqui mencionou que foi a reclassificação do crédito para garantia real, ok, esse era outro pedido, mas também é um pedido de redução do valor do crédito do Kirton de 141 milhões para 136 milhões em razão da execução da garantia fiduciária feita pelo Kirton no passado, que foi considerada agora regular com base no último agravo. Então, era só para esclarecer esse ponto, e também já acabei fazendo a sustentação oral. Esse é um dos pontos que a gente suscitou aqui também nesse recurso. Nós estamos aqui desse aqui agora, doutor Tá. Marcos. É relativo ao 104. Aliás, é relativo ao último aqui, o 104. Porque os outros já foram anunciados o resultado do julgamento. Não, isso sim, é que no 104... Em relação a esse último? Isso, em relação a esse último, um dos pedidos era corrigir o valor do crédito do Kirton também, considerando válidas as amortizações já realizadas, né? Então, como no agravo, no primeiro que Vossa Excelência leu o resultado, foi considerado válida a amortização, aqui no incidente de impugnação de crédito, a decisão de primeiro grau acabou colocando o crédito do Kirton integral, desconsiderando a amortização que tinha sido feita, porque determinou que fosse devolvido o valor. Né? Como agora a Vossa Excelência acabou de considerar no primeiro agravo que foi regular a execução, aqui a gente teria que abater o valor da cessão fiduciária que foi discutida do crédito final do Kirton, até para que ele não receba duas vezes, né? Então, dos 141 milhões, já foi recebido praticamente 4 milhões e 900 com a execução da garantia fiduciária, então precisaria ser reduzido. Esse é um dos pedidos do agravo também, corrigir o valor do crédito, considerando a execução da garantia fiduciária, desse recurso que está em pauta mesmo. Não, então o dispositivo foi da forma como eu li para Vossa Excelência. Tá, bom, eventualmente a gente também, depois eu ponho uns embargos, eu só não sei se essa questão foi apreciada especificamente. Eu tentei e, do meu entendimento, eu trouxe toda a argumentação, mas o dispositivo foi lavado da forma que eu vou ler para Vossa Excelência. Se Tá Vossa ótimo. Excelência Não, qualquer coisa agradeço de qualquer forma. Tá bom? Tá certo.
Uma boa tarde a todos, Excelência. Muito obrigado. Então, Vossa Excelência também dispensa a citação desse último, não é? Sim, sim. Aí Tá a certo. gente já Então, está vou discutido e anunciar o resultado colocado. do julgamento. O recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. A decisão é unânime. O julgamento está encerrado. Eu agradeço, doutor Marco, a presença de Vossa Excelência. Agradeço novamente a atenção, Excelências. Muito obrigado, boa tarde, bom julgamento. Boa tarde. Passamos para o Corrugão. Então, eu chamo a julgamento agora o número 40, um agravo instrumento de crato, é o 063-9359-94.22.806.0000. Agravante, Consultora Imobiliária Magalhães Limitada. Agravado, VM de Melo Xavier. Relator, desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Número 40 da nossa ordem. Doutor André Carvalho Alves, foi quem solicitou a citação oral, de forma virtual, reside em Juazeiro do Norte, o OAB será 16.497. Confere, doutor André, a OAB? 16497, Excelência. 16497? Perfeitamente. Conferindo, está certo. Obrigado, doutor André. Doutor André, observa aqui que Vossa Excelência defende os interesses do agravado VM de Melo Xavier. Não é isso? Perfeitamente, Excelência. O encaminhamento do voto do tendente relator é no sentido de conhecer e desprover, não prover o agravo instrumento. Portanto, a decisão se encontra unânime e favorece o constituinte de Vossa Excelência. Desiste da citação e da própria citação oral? Sim, Excelência. Desiste sim. Então, anuncio o resultado do julgamento. O recurso de agravo instrumento foi conhecido e não provido. A decisão é unânime. Extremo do voto do tendente relator de Bartolomeu Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Então, agradeço a presença também de forma virtual do doutor André Carvalho. Muito obrigado, Excelência. Parabéns a todos, bom trabalho. Para o senhor também. Colegas, não tem mais sustentação oral por hoje. Aqui alguns processos não votados do sistema provisório. Isso aqui tem voto mesmo no sistema? Vou conferir primeiro, então, antes de não ficar, né? Um momento aqui para eu conferir, colegas. Que a próxima fase seriam os feitos que não obtiveram unanimidade no sistema provisório. Meu Deus, é o 47, minha relatoria. Observemos. Embargo de declaração. Voto não está disponível. Pode tirar de mesa esse? Então, retirar de mesa os embargos de declaração 01 11 325 42 2017 806 0001 50 mil. Embargante. Credimix, Crédito e Fomento Mercantil Limitado. Embargados. Contec Serviço de Controle Tecnologia Limitada, ME e Bruna Bastos. Relatoria do Bador Francisco Malfeira liberado. 56, também consta, vamos conferir. Ah, já foi? Já chamei? Então, 125, vamos conferir. Ah, pronto, 125. Embargador Caso Augusto. Não. Embargador Caso Augusto acompanha o relator, então vou chamar aqui a julgamento agravo interno. Desculpe, agravo instrumento de Fortaleza. Agravante Porto Belo S.A., agravada Delta Negócios Imobiliários Limitada. Número é 062-2578-60-2023-806-0000. Relator embargador Francisco Mauro Feio Liberato. O embargador Carlos Augusto agora declara que acompanha a relatoria, portanto, anuncia o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido, entretanto, não provido nos termos do voto do relator, decisão unânime, julgamento encerrado. Temos um pedido de vista que é
164. Apelação civil 0200 171 60 2022 806 0130. Apelante Leiliane Silva Nascimento. Apelados Tatil de Carvalho Moraes e Edilson Souza de Moraes. Relator desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Como desembargador Emanuel encontra-se ausente justificadamente, fica prejudicado o pedido de vista. E os autos estão com vista para mim. Vamos agora aos processos extra-pauta. Temos um habeas corpus civil número 062-5999-58-2023-8060000, impetrante Manuel Genival de Moura. Eu li esse aqui. Misturou aqui. Só um monte. Mas suscitado não tem suscitado. Não tem suscitado, não. Então, impetrante Manuel Genival de Moura, paciente M.R. da S de S, suscitado, desculpe, impetrado, juiz de direito da 16ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. O resultado foi o seguinte: ordem não conhecida, decisão unânime. Temos o conflito extra-pauta, conflito de competência civil 0000-792-09-2022-8060000, suscitante, juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Itapoca, suscitado, juiz de direito da 1ª Vara da Comarca de Itapoca. Relator desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Resultado do julgamento foi o seguinte: conflito conhecido, declarando-se competente o juízo suscitado, ou seja, 1ª Vara da Comarca de Itapipoca. Temos ainda o extra-pauta, um habeas corpus civil 064-0877-2022, aliás, 22-2022-8060000. Impetrante Henrique Pinheiro, paciente FPF, impetrado, juiz de direito da 13ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relator desembargador Francisco Mauro Felebrato. O resultado do julgamento é o seguinte: ordem habeas corpus conhecido e deferido, a decisão é unânime. Conflito de competência civil 0001-1084-15-2023-8060000. Suscitante, juiz de direito da 16ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 14ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator desembargador Raimundo Nato Silva Santos. Resultado do julgamento do conflito: conhecido para redistribuir o feito para uma das varas cíveis comuns de Fortaleza. Eu vou ler, colegas, com relação a esse conflito número 4, que eu acabei de apregoar, relator de desembargador Raimundo Nato Silva Santos, o dispositivo lavrado pelo eminente relator. Fica mais correto, técnico e compreensível. Diante do exposto, isso o relator, desembargador Raimundo Nato Silva Santos. Diante do exposto, com êxito do conflito negativo de competência, para reconhecer a incompetência dos juízes suscitante e suscitado, para processar e julgar o presente feito, determinando por conseguinte a redistribuição do processo originário por sorteio a uma das varas cíveis comuns, consoante artigo 2º da Instrução Normativa 04/2017 TJCE. Este é o resultado do julgamento. Chama a julgamento agora o conflito de competência civil 0001-932-78-2023-8060000.
Suscitante, juiz de direito da 19ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 1ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas de Falência da Comarca de Fortaleza. Relator desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O resultado do julgamento é o seguinte: conflito conhecido, declarando-se competente o juízo suscitado, ou seja, 1ª Vara Empresarial de Recuperação de Empresas e Falência da Comarca de Fortaleza. Conflito de competência civil, o número 6 da nossa ordem, desta feita com o número ESAG 0000-625-89, 2023, 806-0000. Suscitante, juiz de direito da 9ª Vara Civil. Desculpe. Suscitante, juiz de direito da 9ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Suscitado, juiz de direito da 12ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza. Relatoria, Francisco Mauro Felibrato. Resultado do julgamento, conflito conhecido, julgando-se o mesmo procedente e declarando-se competente o juiz suscitado, ou seja, 12ª Vara de Família, na Comarca de Fortaleza. Temos ainda o conflito de competência civil 062, 68, 76, 95, 2023, 806-0000. Suscitante Priscila Sodré Latorraca. Daquela atriz, né? Deve ser, né? Tinha? Um ator, né? Leila Latorraca, é. É dele, hein? É vivo ainda. Ah, né? Suscitado juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Relator de desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Esse aqui não está julgado ainda. E eu acompanho o relator, desembargador Zé Ricardo. Tu anuncia o resultado? Eu vou aqui nos autos novamente, só para um anúncio mais preciso do resultado do julgamento. O voto do eminente relator diz o seguinte: é disposto com isso do conflito negativo de competência para reconhecer a competência do juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o mandado de segurança nos termos em que foi impetrado pela suscitante. Dada a urgência do caso, em face do avançado do certame, informe de imediato o juiz competente do teor da presente decisão. Pronto. Então, o recurso foi conhecido para declarar-se competente o juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, cientificando a secretaria aqui, doutora Lia, que há uma urgência nesse caso, viu? Para a comunicação. Anote aí para o obséquio. Colegas, não temos mais nenhum feito com destaque, nem com vista, nem destaque, e nem muito menos esta pauta. Então, eu vou tornar definitiva toda a votação do nosso sistema do voto provisório, que se encontra unânime, cujos feitos, evidentemente, foram efetivamente publicados para a pauta de hoje. Então, toda a votação dos mesmos que estavam no nosso sistema provisório passam a ser definitivas nos termos dos votos dos respectivos relatores. Colegas, não temos mais nada aqui no nosso roteiro. Alguma observação, requerimento a fazer? Então, não havendo mais nada a tratar na presente sessão, eu agradeço a presença dos colegas, do desembargador Zé Ricardo, do desembargador Carlos Augusto, do desembargador Raimundo Nonato, da doutora procuradora Ana, doutora Lisiane, nossa doutora defensora pública, a todos os advogados e advogadas que participaram da nossa
sessão ou estão aqui presentes, desejando um resto de tarde com muita paz e saúde. Lembrando que sexta-feira teremos uma posse de grande dimensão de Barroso, Zé Carlos. Uma posse que traz uma alegria ímpar para todos nós, que é do eminente Bador Raimundo Nato Silva Santos, 16 horas, sexta-feira, 16 horas, lá no prédio novo, bonito, né? Funcional do nosso TRE, que é, podemos dizer que é o vizinho nosso aqui, né? Então, todos estaremos lá, com certeza. Então, a sessão está encerrada. Eu agradeço uma vez a presença de todos. Boa tarde.